Pode chegar e fique à vontade. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Propiciar. Eu sou a Camila Chucre, psicóloga, e na companhia de alguns convidados estarei aqui com você compartilhando alguns minutos de um papo de qualidade. Eu espero que esse momento possa propiciar diversas reflexões e novos questionamentos para seguirmos nessa vida com mais curiosidade que certezas. Afinal, esse é o caminho para a mudança. Olá, estamos aqui com mais um convidado em um episódio especial vindo lá dos Estados Unidos. Vamos falar sobre os desafios da adaptação cultural e profissional nos Estados Unidos. E para isso eu chamei aqui um mestre. Ele foi o meu professor, eu tive honra de ter esse exemplo comigo ali na minha graduação. Rodrigo Souto Souza, seja muito bem-vindo. Olá, Camila, tudo bem? É uma satisfação estar aqui participando, viu, do seu podcast, uma iniciativa fantástica, admirável. Gostei muito do que eu já assisti e é uma honra estar aqui contigo. A honra é toda minha te ouvir aqui como parceiro de profissão agora. Antes a gente se ouvia enquanto professora e aluna, né? E agora É, compartilhando experiências já dentro do profissional mesmo. e assim, quando eu digo que a satisfação é toda minha, porque eu me sinto extremamente orgulhoso e envaidecido de ter a oportunidade de hoje estar conversando com você, que é uma colega de profissão, uma psicóloga, e que há tão pouco tempo atrás, parece tão pouco tempo atrás, o tempo passa rápido, né? É, era minha aluna, foi minha aluna na universidade. Então, assim, eu fico muito satisfeito, muito lisonjeado e orgulhoso de observar, de ver as conquistas que você obteve ao longo desse caminho aí. Muito obrigada. Nossa, a honra é toda minha de te ouvir. E você foi um professor ali que mudou uma chavinha dentro de mim, viu? A gente pegou uma aula de gestão, né, contigo. Já vou te dar espaço para Hum, você se apresentar, tá? Calma aí que eu vou primeiro tecer alguns tranquilo. comentários aqui. Peguei uma aula de gestão contigo e ali eu tive um pezinho dentro do empreendedorismo. Foi ali onde tudo começou, eu diria. Quando eu te convidei, né, até falei brevemente sobre isso. Foi ali que meu olhar mudou, que eu vi que a psicologia ia para além da clínica e das empresas, né? E que nós poderíamos fazer a diferença em outros setores também, mudando a vida de pessoas e também as nossas vidas. E muito obrigada por tudo que eu aprendi contigo e tenho certeza que vou aprender muito nesse bate-papo de hoje. Que bom, eu espero contribuir dentro da minha experiência, compartilhar um pouco, né, do que a gente passou para, de repente, servir de inspiração para alguém, né? E é engraçado, Camila, você comentar sobre isso, porque a disciplina era uma disciplina de gestão dentro do curso de psicologia. E é engraçado que, principalmente mais no início do curso, a turma entra com muita ênfase na psicologia em si e do que eles acreditam que seja realmente a psicologia, seja só aquele foco na atuação da área clínica ou da área hospitalar, e que é o caminho onde a maioria, né, dos alunos acabam se profissionalizando. Só que mesmo por trás da atuação na área clínica, enfim, na área de saúde, é, existe a questão de empreender, porque às vezes a pessoa não tem muita noção, ela se enxerga atendendo, tendo seus clientes, mas por trás disso, ela não sabe que tem o aluguel de um espaço, que tem uma despesa mensal, que tem o próprio marketing pessoal que ela tem que trabalhar para alcançar o seu lugar no mercado hoje em dia. Então, todos esses pontos são muito importantes, eu acho que eles têm que ser discutidos, e a maioria só vai se atentar para isso depois que termina o curso, quando está lá buscando o seu lugar ao sol, né? Aí ela vai entender a importância de ter esse conhecimento. Sim, e de se aprofundar nesse conhecimento também para além da faculdade, né?
porque nós Claro. precisamos estar em constante evolução nesse setor, principalmente no que se diz respeito a promover a nossa profissão, né, o nosso trabalho, que na Uhum. atualidade ele tem sido difundido cada vez mais, reconhecido cada vez mais e desmistificado, né, nesse papel de que psicólogo é para doido, e nós estamos Uhum. tirando essas crenças aí limitantes da sociedade aos poucos, mas estamos mudando isso, graças a Deus, né, porque já estava em tempo. E Ah, nós, sim. psicólogos, precisamos sim nos promover, né, diariamente e sair desse lugar de esperar o paciente chegar até mim e acreditar que ele vai saber o que ele está buscando, né? Então a gente Uhum. traz informação, esse podcast ele é justamente nesse viés de desmistificar a psicologia, trazendo a sociedade para perto da psicologia e vice-versa. Uhum. E exatamente, iniciativas como essa sua, do podcast e de divulgar essas informações, hoje em dia faz com que o alcance e essa desmistificação, como você falou, ela se torne muito mais evidente. E os meios digitais hoje facilitaram, acho que encurtaram essa ponte entre as pessoas e os psicólogos para quebrar esse estigma, né? E a pessoa perceber que ela pode precisar de um auxílio profissional para resolver questões da vida dela que até então ela achava que conseguiria resolver sozinha, né? Então, essas barreiras estão sendo quebradas cada vez mais e iniciativas como essa sua facilitam muito mais esse caminho. Que bom, estamos aqui iniciando, como você mesmo disse, mas vamos seguir reto aí nessa caminhada e ver até onde ela vai nos levar, até mesmo com é, respostas que a gente não vai ter, né? Respostas que vão tocar na vida das pessoas, vai fazer a diferença, a gente não vai receber esse feedback, mas só de saber que eu estou plantando essa sementinha já me orgulha muito. Mas vamos voltar para você agora. Eu quero que você se apresente para o pessoal um pouquinho aí da sua caminhada, da sua trajetória e aonde você tem atuado dentro da psicologia. Muito bem, vamos lá. Bom, eu eh, me formei em psicologia em 2002, eu acho que sim, acho que 2002. E depois me especializei em marketing. Olha Aí só, você pensa, poxa, mas psicologia e marketing não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, assim, durante a minha caminhada dentro da universidade, ainda estudando psicologia, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas e ainda fiz muitos processos seletivos, Camila. Na época ainda, né, no início dos meus 20 anos, tentando procurar um trabalho que eu conseguisse conciliar com a universidade, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que já não existe mais, que se chamava Americel. A Americel era, se eu não me engano, é a empresa que a Claro adquiriu e que atuava na área de telefonia. Na época, só existiam duas empresas de telefonia aí no estado de Goiás, que era a Telecom, Telegoiás, Telecom, né? não era? Era as telecoms lá, e essa Americel, que era uma empresa nova que tinha chegado. E como era uma empresa muito grande, o processo de seleção para entrar nessa empresa era muito rigoroso. Sabe aquele processo assim de várias etapas, muitas entrevistas, muitas dinâmicas de grupo. E na época, como eu estava estudando psicologia, eu fiquei apaixonado pela dinâmica do processo, as dinâmicas de grupo e, assim as pessoas que aplicavam essas dinâmicas e que conduziam o processo eram muito profissionais e elas compartilhavam os detalhes depois, né, do processo já finalizado. Elas compartilharam comigo, olha, aquela dinâmica era para observar isso, aquele teste era para observar aquilo. Eu falei, cara, eu achei muito legal isso, muito legal. E dentro da psicologia eu pensei, é isso que eu quero fazer. Quero trabalhar dentro das organizações, conduzindo esses processos e tal. E, ao mesmo tempo, como eu sempre gostei muito de propaganda, de vídeo, de publicidade, eu pensei, de repente, eu consigo conciliar as duas coisas. Conciliar essa parte de psicologia com a parte de
empresa, dentro da publicidade, dentro do treinamento, do desenvolvimento, enfim. E daí foi por isso que me especializei em marketing. E depois, terminado a minha especialização, trabalhei durante muito tempo dando aula em várias universidades e também trabalhando como consultor, tanto na área de marketing quanto na área de desenvolvimento de pessoas. Uhum. E aí, com o passar dos anos, eu fui sentindo a necessidade de buscar mais, de dar mais sequência aos meus estudos, e o próximo passo seria fazer um mestrado. E ainda mais porque eu sempre estive dentro de sala de aula e senti a necessidade, né, de buscar mais de ter mais eh, enfim, esse conhecimento que eu acho que me ajudaria muito dentro da minha área acadêmica. E na época, como eu estava trabalhando bastante, eu não achava tempo como encaixar, fazer um mestrado e continuar trabalhando, né, dentro, desenvolvendo as atividades que eu tinha. E conversando com a minha família, a gente de repente reacendeu um desejo antigo que a gente tinha de conhecer uma outra cultura, de morar um tempo fora. Foi aí que começaram as conversas de repente fazer esse mestrado, mas num outro país, né? Mas enfim, deixa eu pausar aqui um pouco da história, mas a minha vida profissional até aquele momento, ah, então, eu ficava atuando entre as duas áreas, tanto a área de marketing quanto a área da psicologia organizacional, na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí a gente está falando de um Rodrigo que já dominava uma segunda língua aí ou ia aprender? Olha, eu já sabia inglês, na verdade. Inclusive, antes dessa busca, de ter conquistado esse emprego nessa empresa que eu comentei, a Mericel, eu dava aula de inglês. Eu cheguei a dar aula de inglês em algumas escolas de idiomas em Goiânia. E foi o meu primeiro emprego durante a minha época de faculdade. Então, me ajudou muito. E, inclusive, eu já tinha estudado inglês, nessas escolas de idioma aí, e aquele cursinho tradicional de 2 aulas por semana e tal, mas eu fiz durante muitos anos. Eu acho que eu estudei 4 anos de inglês. Uhum, E conheço muita gente que fez o mesmo curso que eu, mas não aprendeu. Frequentava as aulas e tal, mas não aprendeu. Algo que me despertou muito a realmente aprender o inglês foi que durante essa época, né, no auge da minha adolescência, eu já tinha muito esse interesse pela área de publicidade, de vídeo, de cinema, e eu gostava muito de assistir filme, gostava muito de escutar música, de ler, e eu buscava muito material em inglês, né? Porque assim, o cinema que a gente tinha acesso, que a gente gostava muito, era o cinema americano. E eu me uhum. interessava muito por aquilo, pelos bastidores, e muito material era em inglês. E isso fez com que eu me aprofundasse de um jeito natural e fosse aprendendo naturalmente ali naquela época. E aí depois comecei a dar aula, eu comecei a dar aula de inglês, inclusive a, a- o meu início na área acadêmica foi como professor de inglês, e só anos depois que eu terminei a universidade, é que eu comecei a dar aula como professor universitário, mas foi assim, foi durante a minha adolescência e esse início que eu lecionei inglês durante um bom tempo. Naquela época, o inglês era um diferencial. Hoje eu vejo que o inglês ele é uma necessidade, né? Até para você Uhum. conversar e dialogar em um mundo globalizado. Quem quer se aprofundar em estudos, né? Hoje nós temos vários estudos, né, em português, a nossa língua, mas muitos estudos ainda vêm em inglês, artigos que você precisa ir buscar, né, para aprofundar seu conhecimento. Então, eu vejo hoje o inglês não somente como um diferencial, mas como uma necessidade. E os profissionais, eles acabam se atentando a isso tardiamente, aqueles que não buscam esse conhecimento, né?
na adolescência, né? E não são incentivados Uhum. pela família. Mas eu acredito que seja algo assim primordial, né? Para todos os profissionais, independente da área, não somente psicólogos. É verdade. Olha, hoje em dia, como as barreiras se estreitaram, né, cada vez mais por conta do alcance digital, a necessidade de uma segunda língua, e principalmente do inglês, que ainda é a língua que domina, internacionalmente, ela se faz muito necessária, sabe? Isso é para o próprio desenvolvimento profissional e pessoal da pessoa, porque a partir do momento que você adquire conhecimento de uma outra língua, portas se abrem para você, não só no mercado de trabalho, mas intelectualmente também, porque você tem acesso a detalhes culturais, a informações que o não conhecimento de uma segunda língua ela te bloqueia a um certo momento. Por mais que hoje em dia esteja muito mais fácil, né, Camila, você conseguir traduzir um documento, hoje em dia com o celular mesmo, você já tem aplicativos que você, com a câmera do seu celular, você está filmando uma placa, o próprio aplicativo já traduz para você ali na hora, enfim. Mas ter esse conhecimento para você se sentir seguro na hora de comunicar, na hora de buscar uma informação importante, isso para você mesmo faz muito bem, não Sim. é? Então é importante. Sim. Eu tive o privilégio, assim, o prazer de escutar Michel Odan, que dentro da minha área é Hum, uma pessoa, né, dentro da psicologia perinatal, é uma pessoa, assim, renomada e que nós buscamos cada vez mais escutar, né, de pessoas tão experientes e tive o prazer de escutar uma palestra dele. E escutar ele falando e escutar alguém traduzindo é muito diferente, né? A gente perde muito conteúdo, no hum, sentido da expressão pura mesmo da língua. uhum, E eu acho que sim, devemos buscar cada vez mais o conhecimento de uma segunda língua. E aí uhum. chegamos num cenário em que Rodrigo estava ali pensando em um mestrado fora do Hum. Brasil. Como É, que nós, assim, como que você diria para um aluno hoje, ou para um psicólogo já que busca esse tipo de conhecimento, por onde iniciar? Por onde você começou? uhum. Acho que dentro de uma situação como essa, não existe um outro caminho principal que você tenha que recorrer, que na verdade é o Google. É ali onde, O pai de todos. é ali onde começa, é ali onde começa. Através dele, obviamente, você vai ter acesso a muito mais coisas, mas enfim, ali acho que é onde começar, né? Aham. E aí, uma vez definido que o país que a gente queria era os Estados Unidos, aí você pensa, "Puxa, mas por que Estados Unidos? Tem tantas outras opções, né?" Eu sempre gostei muito, sabe aquela história assim que a gente vê muito no cinema, né? Por mais que a gente saiba que aquilo ali, que as coisas não funcionam daquele jeito, mas eu tinha aquele Idealização desejo americana. adolescente, sabe? Ainda, ó, uma coisa vai ligando à outra, né? Eu comentei agora há pouco que eu, na minha adolescência, eu gostava muito de filme, de cinema, e principalmente do cinema americano. Então, acho que desde aquela época, eu já tinha, né, guardado em algum lugar aqui dentro aquela vontade de viver aquela experiência, igual a gente via nos filmes, sabe? Uhum. Morar naquelas casinhas, igual a gente vê nos filmes, de ver aqueles ônibus escolares parando na porta de casa para os filhos irem para a escola. Eu pensei, poxa, eu queria muito proporcionar isso para minha família. Acho que seria legal elas viverem essa experiência, né? E quando eu falo minha família, enfim, eu sou casado e eu e minha esposa temos duas filhas. Temos a Sofia, que hoje tem 14 anos, e a Júlia, que hoje tem 20 anos. E na época, respectivamente, a mais velha tinha 12 e a mais nova 6. Então, essa era a configuração Uma na entrada no época. letramento e uma entrada na adolescência. Exatamente. Então,
acho que seria, enfim, naquela época, eu acho que estudar aqui nos Estados Unidos para ela, fazer escola, enfim, seria interessante para essa experiência. E aí, Camila, dentro dos Estados Unidos, eu comecei a pesquisar universidades que teriam um curso que seria interessante dentro da minha área de mestrado. E, na verdade, várias coisas teriam que se encaixar. Uma universidade que oferecesse o curso que eu queria, em uma região dos Estados Unidos que eu quisesse ir, porque tem algumas regiões que eu já descartei na época, algumas fazem muito frio, outras fazem muito calor. Eu queria uma região que eu pudesse, primeiro, vivenciar as 4 estações, que eu acho que seria uma experiência muito diferente do que a gente tem no Brasil. Sim, Acho que meu. Achei que meu vídeo tinha cortado aqui. Não, mas está tudo certo. tá tudo certo. Enfim, e uma outra questão também, é uma região onde eu pudesse vivenciar mais de perto a cultura dos Estados Unidos, porque existem regiões que existem comunidades brasileiras muito grandes. E eu conheço pessoas que já moravam aqui nos Estados Unidos há muito tempo e que, por conviver somente dentro da comunidade brasileira, apesar desse longo tempo que moram aqui, não tiram muito proveito da cultura do outro país, justamente porque convivem, trabalham só com brasileiros. Então, Uhum. eu também não queria muito, eu queria ter a oportunidade de vivenciar mais a cultura raiz aqui dos Estados Unidos. Fazer uma Enfim, imersão mesmo, né? uma imersão para justificar, né, essa experiência desses anos que a gente tivesse morado fora. Enfim, é, então acabei encontrando uma universidade que tinha o curso que era mais ou menos dentro da área que eu queria, é um curso de liderança organizacional. Não é exatamente de psicologia organizacional, mas dentro da grade desse curso de liderança organizacional, tinham, o conteúdo era muito dentro daquilo que eu estava buscando, de desenvolvimento de pessoas, sabe? Uhum. E com um pezinho também na área das empresas, e que eu achei que seria muito interessante. Enfim, e aí acabei encontrando essa universidade, e aí todo o processo, desde estar no Brasil, tomar a decisão de vir para os Estados Unidos e mudar para os Estados Unidos, todo esse processo demorou um ano. Foi Desde relativamente rápido, foi até que foi relativamente rápido. né? Dentro do o momento da tomada de decisão até o momento de nós mudarmos para cá, realmente foi um ano. Pensando em uma reorganização familiar de 4 pessoas, Sim. foi um período bem rápido, né? Porque realmente não mexe só com a minha vida, né? A minha esposa, as minhas 2 filhas, então, exatamente como você disse, reorganizar essas 4 vidas, e esses 4 momentos para a gente criar essa ruptura para poder mudar para cá, de uma certa forma foi até rápido, né? Uhum. Na verdade, esse um ano praticamente foi o prazo de toda a burocracia em relação a documentos, né, para a gente mudar para cá. Uhum. E, enfim, eh, toda uma estrutura aí que eu posso comentar algumas coisas, são muitos detalhes, mas em termos gerais, se você tiver interesse, eu posso comentar alguns detalhes de como foi esse processo para a gente sair dos Estados Unidos e vir para cá como Sim, estudante. sim, eu tenho certeza que não só eu tenho interesse, mas quem está ouvindo também. Hoje, eu acompanho muitos brasileiros que têm esse desejo, sabe, Camila, de vir para os Estados Unidos ou de mudar do Brasil durante um período de tempo para vivenciar outras experiências. E ainda os Estados Unidos é um país que ele ocupa ali Top 3. o top 3 de vontade dos brasileiros virem para cá. Então, apesar disso, os Estados Unidos é um país muito burocrático.
para você migrar para cá. Quando a gente decidiu vir, uma das coisas que a gente tinha certeza é que nós queríamos vir para ficar um longo prazo e que durante todo esse prazo que nós permanecêssemos legais aqui no país, Uhum. né? E para isso, dentro do que nós tínhamos planejado, a opção realmente seria vir com visto de estudante, né? Já que eu ia fazer o mestrado. Então, essa era a opção que nós tínhamos na época. E esse Para visto adquirir, garantia o ah, acompanhamento, esse visto garantiria o acompanhamento da sua família. sim, com esse visto, uma vez o visto aprovado, eu que seria o beneficiário principal, porque eu que estaria estudando, né? Seria então o que eles chamam de F1, que é o visto seria concedido para mim. A minha família vem como acompanhante do visto, como dependente, na verdade, o termo é esse, do visto de estudante. Eles viriam como F2. Uhum. E com isso, as minhas filhas poderiam estudar na escola aqui normalmente, sem problema nenhum, e nós poderíamos ter os documentos que nos habilitam a estarmos legais aqui, como carteira de motorista, tanto para mim quanto para minha esposa, para minhas filhas, quando chegasse a época. E isso faz toda uma diferença quando você chega aqui nos Estados Unidos, porque a falta desses documentos básicos, elas tornam a vida do imigrante aqui muito mais difícil. Então, só de termos esses acesso a esses documentos por conta do visto de estudante já facilita muito a vida da gente aqui, não Sim, é? imagino mesmo. O que não significa que manter esse visto seja fácil, porque Uhum. estudar, pagar a universidade e ainda se manter aqui nos Estados Unidos é um desafio, né? Fora isso, toda a questão da adaptação que a gente passou, da adaptação cultural, enfim, são muitos desafios que a gente enfrenta quando a gente chega aqui num país assim diferente do nosso, E não é? chegando enquanto estudante, você tinha liberdade para trabalhar também, você e sua esposa. Não, essa é a questão. O visto de estudante aqui nos Estados Unidos, ele não dá o direito do estudante trabalhar aqui. Você não pode trabalhar. Isso aí, inclusive, é uma das questões que eles dão muita ênfase. E é uma das questões que às vezes leva ao cancelamento de muitos imigrantes que vêm para os Estados Unidos com visto de estudante, que Uhum. é trabalhar com visto de estudante, sendo que isso não é permitido, né? Existem algumas exceções, como, por exemplo, depois de um ano com visto de estudante, você pode trabalhar uma quantidade limitada de horas dentro da instituição onde você estuda, Pelo menos certo? tem essa brecha, né? Essa abertura. Pelo menos tem essa brecha, tem essa abertura. E existem algumas outras opções também, mas que são um pouco mais complicadas e difíceis de se obter, que é, por exemplo, quando o estudante consegue comprovar, através de várias evidências e vários documentos, que ele está passando uma dificuldade financeira muito grande e que a sua fonte de renda no país de origem foi comprometida. Uhum. Então, é um processo que você tem que entrar junto à imigração para que eles possam te conceder uma permissão temporária de trabalho quando esse pedido é aprovado, que é muito difícil, mas tem essa opção. No meu caso, eu consegui o trabalho na universidade. Lá onde eu estava estudando, eu consegui essa opção de trabalhar lá. Então, isso aí, a partir desse momento, já deu uma desafogada, facilitou bastante para a gente aqui. Então a pessoa tem que pensar em ir já com uma reserva de um ano aí, pensando sendo ela, Hum. né, o provedor, ou com alguém ali no país de origem, tendo alguma atribuição financeira ali para ela. É, porque, inclusive, quando um dos pré-requisitos para que você possa obter o visto de estudante
é a comprovação de pelo menos um ano da sua comprovação financeira por pelo menos o seu primeiro ano de estadia aqui nos Estados Unidos. Uhum. Esse é um dos pré-requisitos para que eles possam, para que o seu visto de estudante possa ser aprovado. Porque para eles, eles têm que ter a garantia que você está vindo para estudar e não que você está Uhum. vindo para trabalhar. Sim. Então, esse é um dos pré-requisitos para que você conquiste o seu visto de estudante. E pensando aí numa conversão de dólar, para o brasileiro fica ainda mais difícil pensar nessa possibilidade. Muito mais difícil. Na época que eu saí, ainda não estava essa proporção de quase 5 por um, né? Uhum. Estava um pouco menos. Mas, mesmo assim, é pesado, Camila. Não é fácil você fazer esse planejamento, né? Eu vejo muita gente se desfazendo de bens, desfazendo de carro, desfazendo de casa para conseguir vir para cá, para os Estados Unidos. Uhum. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque, ao mesmo tempo, eu conheço várias histórias de muitas pessoas que fizeram esse processo, chegaram aqui, não se adaptaram e tiveram que voltar. E aí voltaram e tinham desfeito de seus bens, enfim, foi um outro desafio para se readaptar aí de novo. Uhum. E pensando da forma que você se estruturou, pensando até na região que você iria, não somente por um sonho, mas por uma busca real, né? De viver as Uhum. quatro estações, não estar rodeado de brasileiros apenas. Eu acho que esse estudo prévio ali, ele te ajuda muito também a se manter nesse lugar, para além das questões financeiras, né? Porque o que nós vemos muito é esse embate cultural mesmo, quando a pessoa viaja para outro país e não se adapta à cultura. E você parece que já foi aberto a isso, né? Aberto a essa possibilidade da adaptação. Já, olha, a gente acha o seguinte, que a gente costuma fazer tanto planejamento antes de vir, e eu sou um tipo de pessoa que normalmente eu penso em vários cenários. Bom, isso aqui, se isso acontecer, eu faço isso. Se aquilo acontecer, eu já tenho um outro plano. E mesmo assim, quando você chega aqui, aparecem muitos desafios que estavam fora do planejamento, sabe? Com certeza. A região que eu escolhi morar é a região, é o estado da Geórgia. Eu moro hoje numa cidade na região de Atlanta e aqui na Geórgia é um estado que tem essas características, que oferecem essas quatro estações. Existe uma comunidade brasileira muito grande aqui, não exatamente na cidade onde eu moro, mas numa cidade aqui muito próxima, tem uma comunidade brasileira grande. Então, ao mesmo tempo que eu não convivo diretamente dentro da comunidade, não estou ali na região onde se encontra a maioria dos brasileiros, mas que é uma região que eu frequento assim, com bastante frequência, eu também não sinto tanta falta assim das coisas do Brasil. Então, tem muitos mercados brasileiros, tem muitos restaurantes brasileiros, tem padaria. Então, nesse ponto, eu estou bem servido aqui na região onde eu estou, né? Mas, ao mesmo tempo, me proporciona aquilo que eu disse lá no início, né? Também uma proximidade Entendi. com a questão da cultura americana, mais especificamente aqui da região onde eu estou. Então, é como se eu estivesse vivendo o melhor dos dois mundos, né? Se eu precisar de um socorro, de um respiro ali do brasileiro, sei onde buscar, mas também, ao mesmo tempo, tem esse contato que eu tanto busquei durante esses anos. Bom demais. E você chegou aí em qual ano? Eu cheguei aqui em 2016, cheguei no início de 2016, então agora, no início desse ano, fizeram 7 anos que eu estou aqui, então já vai para 7 anos e meio de Estados Unidos. Uhum. Já é quase um americano nato. Ah, não, olha, Camila, não, ainda não, viu? Ainda não, falta muita coisa. Mas foram 7 anos aí de muitas experiências. Ao longo desses 7 anos, então, eu acabei concluindo o meu mestrado e tive um intervalo de um ano após a conclusão do meu mestrado e o início do doutorado. Porque essa é uma outra questão também que é interessante, que todo estudante internacional,
após a conclusão de um curso de bacharel, ou mestrado, ou doutorado, você tem direito a aplicar para uma permissão de trabalho temporária que vale 1 ano. E se forem cursos na área de ciências, matemática e tecnologia, essa permissão de trabalho pode se estender até 2, 3 anos, enfim. Uhum. E então eu tive a oportunidade de trabalhar fora da universidade, na época, durante esse 1 ano. Trabalhei numa outra universidade, inclusive, e quando terminou esse período, aí eu voltei a estudar, aí fazendo doutorado. E agora, no início de 2024, já espero conseguir concluir esse doutorado. Aí na reta final, então. Já na Rufem os reta final, tambores. trabalhando a dissertação, tentando me manter são durante esses últimos meses aí de- da conclusão desse estudo. Mas é isso aí, faz parte do processo. É. E pensando aí que você já está chegando no fim de um doutorado, qual que é a sua prospecção para o ano que vem? O que você imagina? Como que a sua vida vai seguir agora? Uhum. Camila, são vários obstáculos que foram vencidos durante esses últimos meses e pensando no ano que vem, acredito que muitas transformações vão acontecer. É, Ao longo desses anos aqui nos Estados Unidos, para facilitar mais ainda a nossa estadia aqui, nós conseguimos algo que muitas pessoas buscam, que é a residência permanente, que é o Green Card. Que maravilha. Para a obtenção desse Green Card, no meu caso, foi um processo um tanto quanto longo. Esse processo demorou aí quase 3 anos, que existem várias formas que você pode obter esse documento. Uma das formas, e que foi a forma que eu optei, foi por um processo que se chama EB2NIW. Esse processo, ele garante a residência permanente para um candidato que seja elegível dentro dos pré-requisitos que eles exigem, que eles olham mais para o lado profissional, acadêmico, das suas conquistas profissionais e acadêmicas, e você tem que montar uma petição de forma que você consiga provar que isso seria de interesse dos Estados Unidos, seria de interesse para eles terem um profissional como você aqui no país. Então, é um processo muito detalhado, são muitos documentos, muitas evidências que você tem que mandar. E, enfim, depois de todo esse tempo, deu tudo certo e nós conseguimos. E aí, com esse documento, isso aí já nos garante muitas outras oportunidades aqui. A questão de trabalhar livremente, de entrar e sair do país livremente. E buscando o término do meu doutorado semestre que vem, então, assim, novas oportunidades profissionais vão surgir, né, que eu ainda estou desenvolvendo, pensando exatamente o que fazer e como tirar proveito disso tudo, que afinal de contas foi um investimento aí de muitos anos, né, para chegar nesse momento. Uhum. E que o que eu gostaria mesmo de fazer é estabelecer uma ponte profissional no Brasil e aqui nos Estados Unidos, alguma coisa que me vinculasse profissionalmente nesses dois locais. Eu acho que isso aí sim seria importante para mim, porque apesar de estar aqui durante muito tempo, eu ainda tenho vínculos muito fortes, tenho um pé no Brasil, tenho um pé aí e outro aqui. Uhum. Então, eu não quero de forma alguma romper os meus vínculos profissionais, porque os vínculos pessoais é impossível de romper, né? A gente tem família, enfim, e longe de mim querer isso. Mas eu também quero me estabelecer profissionalmente aí, mesmo estando aqui, e eu estou trabalhando alguma coisa para tentar conseguir isso. Uhum. E manter essa ponte, vindo desse seu esforço, dessa sua batalha, dessas suas conquistas, acaba trazendo frutos para nós brasileiros também, né? Para as vidas que você tocar aqui. De alguma forma,
vai ser enriquecida pela sua experiência de vida. Assim como quem está ouvindo essa conversa também, de alguma forma, pode ter virado uma chavinha e despertado novos interesses, tirado novas dúvidas, né? Surgido novas dúvidas também. E eu Uhum. acredito que todo mundo ganha com isso, com esse seu movimento. Acho que o principal disso tudo é compartilhar experiências, sabe? Não só o conhecimento que a gente adquire durante esse tempo todo de estudo, conhecimento acadêmico em si, que é importante também, relevante, mas eu acho que a experiência de vida diante de tantos desafios, isso engrandece e eu acho que mais do que isso, eu acho que isso pode ajudar outras pessoas, sabe? Existem muitas pessoas que às vezes não sabem que por onde começar, têm a vontade de vir para cá, têm curiosidade de saber como as coisas funcionam e não sabem por onde começar. E eu acho que compartilhar isso pode ajudar muita gente, Hum, né? E não só gente que está no Brasil, Camila, mas muita gente que está aqui também. Eu vejo muitos imigrantes, sabe, não só brasileiros, que estão aqui e se sentem muito perdidos, não sabem exatamente qual caminho seguir, como fazer para diminuir essa saudade que a gente sente do país de origem. E existem formas de você tentar trabalhar isso, sabe? E coisas que a hum, gente aprende com a experiência ao longo desse tempo, né? Então, compartilhar isso, eu acho que pode ajudar a amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas, porque acaba sendo um sofrimento, com certeza. sabe? Muita gente que está aqui e às vezes não tem nem condição de voltar, nem para visitar seus parentes no seu país, no Brasil, e, e isso causa um sofrimento muito grande, né? Ainda mais hoje em dia, essa questão da depressão, da ansiedade, principalmente nessa época pós-Covid, isso está muito à flor da pele. Hum, Muita gente sofrendo com isso, e isso, hoje em dia, é uma questão de saúde pública, não uhum, é? E é uma das questões que que eu me interessei por estudar ao longo desses últimos anos, sabe? Como isso está afetando as pessoas ultimamente de forma a, a, a deixar pessoas inválidas, inválidas assim, completamente esgotadas psicologicamente, mentalmente, e que isso acaba impactando no futuro pessoal e profissional de muita gente aqui. sim, sim. E o imediatismo que antigamente era fomentado pela globalização, agora foi fomentado também pelo Covid, né? Que a gente vê ali o fim da vida colocado em xeque a qualquer momento. E o Covid ele trouxe ainda mais aflorado esse imediatismo das pessoas, né? De querer tudo para resolver logo e conquistar logo, porque o fim da vida ficou cada vez mais evidente, né? Se tem uma coisa Uhum. que a gente tem certeza nessa vida é da morte, né? Então, que no intervalo entre o nascer e o morrer a gente conquiste os nossos sonhos, né? Não basta só sonhar, tem que ir atrás. É, acho que ao invés de causar temor, esse vislumbre que nós tivemos, exatamente como você colocou perfeitamente, que existe um fim e que esse fim pode chegar a qualquer momento, ao invés de causar temor, isso deveria causar motivação para que as pessoas vivam a sua melhor vida, que vivam o seu melhor estado, aproveitem todas as oportunidades que elas tenham para viver bem, ao invés de viver com medo, não Uhum, é? Mas isso é algo que é muito fácil de ser dito, mas é difícil de ser vivido, porque muitas pessoas elas têm uma enorme dificuldade de se conscientizar disso e de deixar a ansiedade, os medos e as inseguranças de lado. uhum, Infelizmente, esses sentimentos de medo, ansiedade e insegurança, eles acabam se sobressaindo na maioria das pessoas e deixando de lado a, a motivação, a alegria, a busca de ser feliz.
né? Então, as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de balancear isso. E a resiliência também, né? Que foi algo que você nos deu aula aqui hoje, né? Dessa persistência e continuar indo atrás, e as batalhas vêm, as dificuldades vêm, mas existe um sonho maior por trás de tudo isso, que é a motivação, né? Que gera. E, minha gente, terapia em dia. Se tem uma coisa que a gente pode sugerir para auxiliar em todos esses movimentos, independente da sua história de vida, é um acompanhamento psicológico, né? É. Colocar ali em pauta todas essas questões. E olha, isso se torna muito evidente. No meu caso, particularmente, eu senti mais do que nunca a necessidade disso, porque eu precisava estar bem para poder ajudar minha família, porque Uhum, eu senti momentos que eles não estavam bem também. Então, se eu não estivesse bem, como é que eu poderia ajudá-los, né? E como é que eu poderia continuar essa jornada? uhum, Então, a questão da terapia, ela é fundamental, uhum. sabe? Para que a gente consiga colocar todos os sentimentos, todas as ideias em ordem, para você conseguir continuar caminhando para frente, para que você consiga ser resiliente, como você disse, E até né? entender o sentido da sua motivação, né? Quando você entende o sentido que Exatamente. tem por trás da sua motivação, talvez até segui-la se torne algo mais fácil, mais É, simples. sim, e olha, são tantos detalhes, são tantas histórias que nós poderíamos ficar aqui mais 2 horas contando detalhes, Tranquilamente. histórias de como que a gente faz para conseguir isso. Eu tenho certeza que deve ter muita gente aí que fala, poxa, eu gostaria tanto de ir, queria estudar fora, como é que eu faço para conseguir tal documento, como é que é levar a minha família fora, como é que é essa experiência, como é que meus filhos vão lidar ali com uma nova cultura, longe dos parentes, longe dos avós, sabe? Todos esses detalhes rendem outras histórias que a gente poderia gravar mais uns 3 podcasts falando sobre Facilmente. cada um desses detalhes, Vamos deixar sabe? O em mais aberto aí, então, para quem quiser vamos, escutar vamos deixar em aí. aberto, né? A gente De coloca, fala repente, assim, ó, coloca aí nos comentários, nos sigam, manda direct, entendeu? Quem tiver interesse. sem Quem sabe a dúvida, gente não faz esses conteúdos, né, futuramente. claro, claro. Mas, enfim, hoje, eu sei que vale a pena. Eu acho que, olhando para trás, apesar das minhas conquistas, eu acho que quando eu olho para as minhas filhas, eu vejo que valeu muito a pena por elas. Mas nem tudo são só benefícios. Eu, Uhum, eu, eu vejo muito que para você conquistar coisas novas, você acaba tendo que abrir mão de outras. Então é lógico que a gente deixou de conquistar muitas coisas se nós tivéssemos decidido ficar no Brasil, né? Mas infelizmente essas escolhas nem sempre você consegue conquistar só ganhando, né? Não é só ganha-ganha. Você ganha, mas conscientemente você tem que abrir mão de outras coisas. Aí a questão é pesar. Aquilo uhum. que eu estou conquistando, né, vai me trazer mais benefícios do que aquilo que eu abri mão? Nem sempre a resposta é sim, mas dentro de um caminho que você escolheu, você tem que estar consciente disso e saber lidar com as consequências das escolhas que você faz. Sim, maravilhoso. E toda escolha diz de uma renúncia, mas toda escolha Sim. também diz de novos horizontes, né? Quando você renuncia a algo, você enxerga novos horizontes, você vê coisas que antes Uhum. você não teria oportunidade de ver, né? Como, por exemplo, Sim, na sua claro. situação, esse desenvolvimento e crescimento das suas filhas, né? Garanto que Sim. se tivesse permanecido com outras escolhas ali, hoje você não teria esse orgulho de dizer, valeu a pena. Não, realmente, para elas, assim, as experiências, principalmente a questão da experiência multicultural, sabe? Que isso agregou muito para o meu estudo. Dentro da universidade, você convive com pessoas, eu tenho colegas de várias partes do mundo e elas também. Elas têm as colegas dela que trazem aqui para casa pessoas da América Latina, pessoas da Ásia, pessoas da Europa, de vários lugares convivendo aqui, sabe? Esse processo multicultural faz você rever seus conceitos, abrir muito mais a sua mente e
isso é algo que eu tenho certeza que elas vão levar para a vida inteira, né? Certeza, que bonito, que bonito. Para finalizar o nosso vídeo, Rodrigo, quais Hum? sugestões você daria para quem está querendo iniciar? Assim, de uma forma muito breve, alguns cliques assim que as Uhum. pessoas precisam. Um estudante, independente do curso que ele faça, ele pensa, quero estudar fora em algum momento da vida. O que que você sugeriria para essa pessoa? Bom, primeira coisa, planejamento. Planejamento, porque tudo tem que ser feito com bastante antecedência e se a pessoa quiser vir por conta própria, é uma questão, mas se ela quiser vir com a família, então já envolve a questão de ter um acordo ali, né, para que todos estejam, tenham a mesma opinião em relação a essa mudança. E depois, a questão burocrática, Camila, de escolher onde essa pessoa quer vir, o que que ela quer fazer aqui, o que que ela quer estudar, buscar universidades ou escolas que tenham aquilo que ela que ofereçam aquilo que ela busca. Conheço muitos estudantes que estão vindo, que vêm para cá só para estudar inglês, por exemplo, fazer cursos de inglês, curso de 1 ano, 2 anos, e isso faz com que ela tenha essa imersão também cultural, que é interessante, além de aprender a língua. E então tudo é questão de planejamento, não é? Uhum. E buscar o máximo de informações que ela puder em relação à região para onde ela quer mudar, né? Saber como funciona, o custo de vida, porque aqui nos Estados Unidos, cada estado tem as suas leis. É diferente do Brasil, que todas as leis são federais e as leis se aplicam para o país inteiro. Então, de repente, se a pessoa quiser se mudar para a Flórida, ela tem que seguir um conjunto de regras que é diferente se ela quiser mudar para a Califórnia, se ela quiser mudar aqui para a Geórgia. Então, ela tem que ficar atenta a isso também, né? No mais, é pesquisar, pesquisar muito, se planejar e a que a família esteja de acordo, né? E que estejam todos ali falando a mesma língua na hora de decidir por uma mudança como essa. Sim, sim, é fundamental essa questão da família até para o próprio incentivo, né? A persistência Uhum. nessa escolha. Rodrigo, eu não tenho É, sim. palavras para te agradecer. Esse bate-papo, como você mesmo disse, duraria horas se a gente permitisse. Pois é, mas passou tão rápido, hein? A Passou gente rápido. não viu. Eu espero, sinceramente, que para quem esteja assistindo, que tenha sido tão fluido, tão rápido e tão gostoso quanto foi para a gente que está fazendo, que está conversando aqui, Camila. Sim, Espero mesmo que, se for, eu tenho certeza que vai ser sucesso. que bom, que bom. Eu também espero. E eu tenho essa sensação que muito foi aprendido aqui hoje, independente de quem está ouvindo, seja uma pessoa que queira ir para fora ou não, uma pessoa que conhece alguém que quer ir para fora. Mas muito foi aprendido, eu aprendi muito, continuo aprendendo muito com você, mesmo você hoje não sendo meu Ah, que professor, legal. né? Obrigado. Mas eu agradeço demais a sua participação. Vou deixar os seus contatos, vou deixar referências Uhum. aqui, se você puder mandar para o pessoal que quer Claro. buscar informação sobre esse assunto. E eu te agradeço imensamente. Muito obrigada. Ah, eu fico muito agradecido, Camila, pela lembrança de ter lembrado de mim depois desse tempo todo, e eu me coloco à disposição. Sempre que vocês precisarem, a gente pode compartilhar essas experiências, compartilhar essas ideias, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, Obrigada. tá? Todos os convidados que você recebeu até agora compartilharam informações valiosíssimas. Eu acho que o objetivo desse podcast ele está sendo atingido, tá? Então, continue, persista, que eu tenho certeza que você vai alcançar e impactar muitas vidas com todas essas discussões, todos esses bate-papos inteligentes e imprescindíveis que você tem tido aí ao longo desse tempo. Muito obrigada. Olha, eu falei para uma convidada que está proibido me fazer chorar. Você me emocionou aqui, calma aí. Ah, Mas muito obrigada, Rodrigo. Olha, sucesso na sua caminhada, sucesso aí ano que vem, no final do doutorado. Um beijo uhum. nas suas meninas e na sua esposa.
e continue aí que a gente vai continuar sendo sua ponte aqui no Brasil, tá bom? Ah, muito obrigado, Camila. Um abração para você, para tua família também e até breve. Até breve. Nos veremos, tenho certeza que nos veremos em breve. Para você que ouviu esse bate-papo, confira os vídeos e os áudios anteriores aí, tanto no Spotify quanto no YouTube. Nós temos conteúdo já preparado aí com muito carinho para vocês. Como o Rodrigo disse, com conteúdo muito relevante. Deixem suas curtidas, comentários e compartilhem com quem você acredita que consumiria esse conteúdo de uma forma muito mais proveitosa. Vejo vocês no próximo episódio.